E aí, torcida tricolor, tudo bem? Sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer mais novidades do Flusão para você. Informação do canal Hora do Flu aqui, tá? Fluminense está pensando em utilizar zagueiro promissor? Será? Vamos trazer esse planejamento aqui, o que está acontecendo nos bastidores. Também vamos trazer uma informação sobre Anderson Talisca. A gente soube, né? O Fluminense estaria interessado no Anderson Talisca. Conseguimos mais algumas informações em relação ao jogador e a sua possível vinda para o Brasil, né? Será que vai ajudar o Fluminense aí? E claro, vamos comentar essa informação que está saindo em tudo que é lugar. Thiago Silva de volta no Milan. Isso aí tem algum fundamento, alguma coisa? Já é para ficar desesperado ou não? Bom, vamos conversar. Queridos, lembrando que informações da Hora do Flu serão faladas aqui para você que quer nos ajudar. Não esqueça de se inscrever e, por favor, se inscreva enquanto a vinheta vai estar passando aí, só para a gente agilizar, porque é muita coisa. Vem comigo. Alô, torcida tricolor! Tudo bem com vocês, gente? Olha só, como é que vocês estão, hein? Espero que vocês estejam excelentes. Deixa eu falar uma parada aqui boa. Por favor, tu já arrebentou nesse like? Se não, não esqueça de arrebentar no like. Arrebentar nesse like, clique no gostei. Ajude a gente aí, não esqueça aí, porque é muito importante e vai nos ajudando sempre. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Gente, é muita notícia que eu tenho para trazer. Existe aqui a apuração do canal Hora do Flu em relação a zagueiro promissor, canhotinho. Eu particularmente sempre gostei desse zagueiro, né? Parece que ele tá melhorando bastante e quem sabe vai ganhar uma oportunidade aí. Mas antes de qualquer coisa, eu sei que o foco é Fluminense e Flamengo. A gente tem aí, né, um clássico pela frente, um clássico onde a gente vai querer também, é claro, prestar grandes homenagens, né, ao Celso Barros. Alô, torcida do Fluminense, vamos buscar essa vitória pelo Celso, né, aos jogadores do Fluminense também é necessário. Agora, falando um pouquinho sobre, de forma mais ampla, o GE trouxe uma informação que eu fiquei pensativo, cara. Fiquei mesmo, tá? Bom, deixa eu colocar na tela para você que fica mais fácil. Fluminense pode se garantir na Libertadores com 2 vitórias. Bom, eu sei que existe um pensamento aqui, né, um cálculo, mas olha, o eventual aproveitamento de 66% nos jogos como mandante deixaria o Fluminense muito próximo do torneio continental. Então, assim, é o nosso querido Celso aqui, um abraço. Assim, mas assim, o que eu queria dizer é... graças à perda de pontos da equipe mineira, o Tricolor pode garantir nas fases prévias do torneio continental. Essas fases prévias aqui é aquela famosa pré-Libertadores, onde a gente sabe que o caldo é grossíssimo, né? Até pela falta de planejamento, falta de pré-temporada, e isso atrapalha muito, né, os times a desenvolverem o melhor que tem, né, jogando essa pré-Libertadores. Eu particularmente não gosto, eu acho muito arriscado. Aí vai dizer, ó, tarará, desde de uma delas seja no confronto direto contra o São Paulo no Maracanã, jogo pela 36ª, que acontece no dia 27 de novembro. Então, esse cálculo, ele sai e ele passa da importância do jogo do confronto direto entre Fluminense e São Paulo. Vamos dar uma olhada rapidinho na tabela, né? Lembrando que o canal do Flu está tentando ser o mais objetivo possível, para que esse canal, esses vídeos não fiquem enormes, apesar de ter gente que gosta. Mas olha só, a gente tem aqui um Fluminense em 7º lugar com 51 pontos e a gente tem aqui o São Paulo com 45. Ah, entendi. Porque o Fluminense, ele vai de fato, né, deixar a galera para trás. Então é isso. Desde que o Fluminense vença o São Paulo, o Fluminense aí muito perto da Libertadores. Eu vou te falar, tá? O Fluminense está muito perto da Libertadores para o ano que vem. Mesmo que seja nessa parte prévia. Mas eu acredito que estaremos na Libertadores, tá? Eu tô acreditando. Acho que tem futebol para isso, acho que tem desempenho para isso. É claro que a gente precisa melhorar um pouquinho no terço. Um pouquinho, né? Precisa melhorar um pouco no terço final, nas definições das jogadas, no sentido de botar a bola para dentro da casa, tá? Vamos lá, pessoal, vamos para as informações aqui que nós conseguimos apurar, né? Juntamente, vocês sabem, né? A apuração do nosso querido Hora do Flu, do Thiago Manolo, né? De toda a galera que ajuda aqui o canal Hora do Flu, tanto o Thiago Manolo, o Júlio Barreto, Julião, né? Vocês conhecem o Júlio há muito tempo, né? O Diogo Matheus, é uma galera muito boa que eu tenho o prazer de estar trabalhando juntos, né? E trazendo esse conteúdo para vocês. Agora, falando um pouquinho sobre essa informação, é sobre Kaique, tá? Kaique Almeida, um dos jogadores que vocês sabem que eu particularmente sempre comentei aqui, no sentido de esse vai dar jogador, que eu sempre achei o Kaique
um zagueiro muito habilidoso, canhoto, sabe? É bom em bola longa, marca muito bem, é muito bom. É claro que tudo isso precisa de uma evolução na parte profissional da coisa, né? Mas assim, no sub, nas divisões de base, eu sempre achei o Kaique muito bom. O que acontece aqui com o Kaique? Ele está emprestado ao Remo, tá? E aí nossa informação é o seguinte: deve voltar ao Fluminense para a próxima temporada. Tá? Então o Kaique deve voltar para o Fluminense na próxima temporada. Por quê? Olha só. O Remo, né, queria a permanência dele, né? E solicitou um novo empréstimo. Então o Remo queria novamente empréstimo, porque pelo que estão falando, ele tá mandando bem, a gente vai trazer isso aqui. Porém, o Fluminense teria recusado, pois o clube pretende utilizá-lo nos profissionais na próxima temporada. É isso, cara. É isso. Eu acho isso excelente. Atletas que foi... o atleta, né, que foi emprestado em junho de 2025, participou até agora do momento, em 14 jogos. Ele tem uma assistência lá. Eu vi essa assistência. Acho que a gente trouxe aqui, diretor. Não vou recordar. Mas a gente trouxe essa assistência sim, eu acho. O que tá rolando lá é que o Kaique está sendo muito elogiado pela torcida e pelos dirigentes do Remo. Porém, como é um zagueiro canhoto e tem tido destaque na base no passado, né, e visto como uma grande promessa, o clube pretende dar chances para o atleta, pelo menos no Campeonato Carioca, para que o mesmo possa se firmar no elenco profissional. Então, Kaique, é isso, gente. A gente pode estar tendo aí a volta do Kaique e ele sendo utilizado já no Carioca. Até porque, para quem não tá ligado, mudou algumas coisas aí, né? A gente já tem um Campeonato Brasileiro começando em janeiro. Ano que vem vai ser uma loucura. Por isso que eu falo, é importante que você siga, né, o Hora do Flu, porque a gente vai trazer tudo mastigadinho para você. Mas vai ter uma mudança muito grande, né, no Campeonato Brasileiro no ano que vem. Então, até o planejamento de contratar jogadores, reforçar o time, pré-temporada, isso tudo vai ficar muito uma coisa em cima da outra. Com isso, né, a gente pode ter aí o Fluminense fazendo uma pré-temporada com outros jogadores e dando oportunidade para esses jogadores, como o Kaique Almeida, como o próprio Matheus Reis, que a gente trouxe recentemente, que existe um planejamento para ele em 2026. Então, assim, o Fluminense já está se planejando, né? Isso aqui independente de quem vai ganhar a eleição, porque a gente está falando aqui do futebol, né? O Zubeldia tem contrato, né? A gente tem o Zubeldia contrato até o fim do ano que vem, então, assim, muito provavelmente ele será o técnico do ano que vem também, já com início de... podendo indicar jogadores para serem contratados, observar algumas joias, observar alguns jogadores, como o próprio Kaique Almeida. Então o Fluminense vai oportunizar. O que eu acho? Eu acho que tem que oportunizar. Eu acho que esse é o caminho. Pelo menos dar a oportunidade para que o jogador mostre se será útil ou não. E o Kaique sempre foi essa promessa, cara. Sempre foi esse jogador que poderia, de fato, desempenhar um papel em um lugar muito difícil, né, que é aquele lado esquerdo da zaga, onde quando o zagueiro é canhoto, ele tem uma facilidade muito melhor, né? Então, assim, a gente hoje tem o Freitas, que muita gente desgosta e muita gente gosta, né? Eu não sei, eu falei assim, muita gente gosta. Eu não sei se muita gente gosta. Ou muita gente espera alguma coisa do Freitas, né? Agora, eu acho que esse é o caminho. Porque se o Kaique funciona, ele pode atuar do lado de um Thiago Silva, sendo um reserva de um Nino que pode voltar, eu não sei. Mas ter um zagueiro canhoto sempre é muito importante para um funcionamento da zaga, independente se vai começar jogando ou se vai entrar no decorrer, tá? Então, Kaique Almeida aí, informação do canal Hora do Flu, né? Deverá voltar ao Fluminense para a próxima temporada, tá bom? Outra coisa... Anderson Talisca, tá? A informação que a gente teve aí do Anderson é o seguinte: o jogador já tomou a sua decisão, já definiu, não vai renovar o seu contrato com o Fenerbahçe da Turquia, tá bom? O jogador ficou muito chateado com a demissão do treinador José Mourinho, né, no final de agosto de 25, que foi o mesmo que pediu a sua contratação. Então, assim, a informação que a gente tem, informação do Hora do Flu, da nossa galera, né, é essa. Talisca de fato não vai renovar o seu contrato com o Fenerbahçe da Turquia e o destino do Brasil tá aí, né? Só que nessa situação tem
o jogador prefere ou pretende voltar para o futebol brasileiro, tá? Então, é isso. Dando preferência ao Bahia, né? Eu falei para vocês sobre essa situação do Bahia, até porque é o clube que o revelou, né? É o clube formador do Anderson Talisca. Deus me livre, tá? Bahia, Grupo City, já trazendo Talisca. Perigoso isso aí, não é maneiro não. Né? Mas é a vontade do jogador. Ou o Corinthians, que é o clube de coração dele, né? Segundo, essas informações aqui já é segundo o ESPN, né? Eu acho, cara... Eu acho que pro Fluminense disputar o Talisca, por causa dessa situação de laços, é um pouco complicado. E o Fluminense não tem uma questão de grana, né? Bom, só opinião. Agora, o salário dele hoje gira em torno de 3,5 milhões de reais, tá? Então é um salário bem alto, né? Por mês. É claro que o jogador terá que reduzir, tá? O que ganha no Brasil. Nenhum clube brasileiro vai pagar esse valor. Ele já sabe disso, todo mundo sabe disso. Então, esse valor do que ele ganha, a gente entende, mas vai ser bem menos do que isso, tá? Na atual temporada, foram 18 jogos do Talisca, tendo 6 gols e 2 assistências. Jogador que faz mais de uma função, né? Meia armador, centroavante, falso 9. O bicho é bom de bola, o Anderson Talisca. É bom de bola. Se o Fluminense conseguisse furar essa bolhazinha pra tentar trazer ele pra cá, seria absurdo, tá? Uma questão que poderia facilitar a vinda do jogador antes do final do contrato é que existe, né, uma dívida do clube turco, né, do Fenerbahçe, né, aproximadamente a 590 milhões de euros, né? Sabendo que o jogador não vai renovar, né, poderia aceitar aí um valor de venda para não perder o ativo de graça no final do contrato, que acontece ali no meio do ano que vem. Então, em janeiro ele já pode assinar um pré-contrato aí, gratuitamente. Quem sabe seria nessa questão aí que a gente entraria e dava uma passada por cima da galera, né? Seria um... Mas até para dinheiro, a gente tá falando de um Bahia com o Grupo City, né? É o que eu falo pra vocês. Se a gente não tiver grana pra disputar as contratações, a gente sempre vai sair em último lugar, cara. A gente precisa resolver essa questão de ativo, tá? Agora, o jogador é avaliado atualmente entre 8 a 10 milhões de euros, tá? Então, assim, resumindo o conjunto da obra, a contratação do Talisca no Fluminense é bem complicada, tá? Por tudo que já foi dito aqui nesse vídeo. Agora, o que tá muito complicado do nada foi isso aqui, né? Vocês devem ter visto isso, muita gente já deve ter falado. Mas assim, saiu no jornal italiano República, né, que o Milan cogita a contratação do zagueiro Thiago Silva em janeiro de 2026. Esta seria a segunda passagem do defensor na equipe, onde uma equipe histórica. Para quem não lembra, Thiago Silva jogou com o Ronaldinho Gaúcho no Milan. Thiago Silva jogou na era de ouro da gente que tem 30 e poucos anos, né? Do Milan, o Thiago Silva tava lá. Era um time nojento. Era o quê? O Tchevchenko tava lá também? Assim, era um time bem... Muito bom. Então, assim, a torcida do Fluminense já pediu misericórdia a Deus em relação a isso aí. Só que, galera, uma coisa que eu vi durante toda a vida, só se ele resolver fazer isso no último ano, um dos últimos anos da sua carreira. Mas por toda a vida, eu vi o Thiago Silva cumprir o seu contrato. Isso, questão do jogador, questão de honra, de caráter, né? E eu acho difícil ele não cumprir o contrato logo no clube que ele é grato, onde ele torce, onde ele é Fluminense. Então o que eu quero dizer para os amigos é o seguinte. Ainda não me assusta essa notícia do Milan. Eu acho que com certeza seria... sabe? Você pode ficar um pouco mais tranquilo porque Thiago é um homem que cumpre seus contratos e o Thiago tem um contrato até o final de 2026. Então, descansemos o coração, confiemos no monstro, né? Pra ver se ele fica aí, tá? Bom, espero que você tenha gostado. Vocês viram, né, que infelizmente eu não estou... Quer dizer, felizmente eu não estou no ambiente atual, né? Porque o estúdio atual da Hora do Flu é complicado. Mas estou aqui... Ambiente novo, quem sabe. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui um grande presente, um grande privilégio. Ative o sininho tricolor, arrebenta no like. Tamo junto.
Fiquem bem, beijo no seu coração. A gente se vê no próximo vídeo aí do canal do Flu. Valeu, saudações colores e tchau.